Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Sabe aquelas figuras históricas que a gente meio que conhece por uma coisa bem específica? Tipo, sei lá, Pitágoras e o teorema dele. Sim, que a gente aprende na escola, né? Isso. Então, o material que a gente está analisando hoje mostra que a história deles na antiguidade podia ser, olha, bem mais mágica, talvez, do que a gente imagina. Bem mais surpreendente, com certeza. Vamos começar com ele mesmo, com Pitágoras. Uma coisa curiosa que as fontes trazem é que o tal teorema famoso, na verdade, já era conhecido. Ah, é? Por quem? Pelos babilônios, bem antes dele. Parece que Pitágoras foi mais um organizador, né? Ou divulgador da ideia. Entendi. Ele deu uma roupagem nova, talvez. Talvez. Mas o mais doido é que os textos antigos, eles não focavam só na matemática. Eles descreviam Pitágoras como alguém que fazia prodígios, milagres mesmo. Ah, sim. E aí entra um ponto que as fontes que a gente viu destacam muito, né? Naquela época, na antiguidade, colocar os milagres na biografia de gente importante era quase tipo obrigatório. Obrigatório? Como assim? Para transformar o cara numa lenda, sabe? Era quase esperado. Se um sábio ou herói não tivesse uns feitos milagrosos associados, era quase uma falha na história dele. Nossa, que interessante. Então, além da matemática, que, como você disse, nem era só dele, Exato. ele era descrito como alguém capaz de, tipo, bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso. E mais, né? Controlar o clima, Controlar o clima. prever desastres, dar ordens para animais selvagens, e ele até dizia que tinha uma alma divina que falava com os deuses. Exatamente. Muda totalmente a imagem do filósofo matemático, né? Completamente. E é interessante ver como isso não era único, sabe? O material que a gente leu faz um paralelo com os milagres que são atribuídos a Jesus. Tipo, acalmar tempestades, andar sobre as águas. Isso. E não era só ele. Tinha outras figuras, como um tal de Apolônio de Tiana, um filósofo ali da mesma época, que também tinha um monte de relato parecido circulando. Curas, exorcismos, até dizem que ressuscitava gente. Carimba! Então era meio que um kit lenda da época. Ter milagres associados. É uma forma de ver, sim. Era um elemento comum para construir essas figuras como excepcionais, fora do comum. E essa ideia de feitos incríveis não ficava só no misticismo puro, né? As fontes trazem outro exemplo bem famoso, Qual? mas com uma pegada mais, digamos, científica para a época. Arquimedes. Ah, Arquimedes. Claro, a história dos espelhos, né? Exato, aquela dos espelhos gigantes para queimar os navios romanos lá em Siracusa. É quase um milagre tecnológico contigo. Pois é, essa história é fantástica, né? Muito visual, cinematográfica até. Mas assim, a física por trás é outra conversa. Funciona ou não funciona? Então, tem experimentos modernos, né? O pessoal do MIT fez, o Mythbusters também tentou replicar isso e as fontes que a gente viu comentam isso. E aí? Conseguiram? Olha, o máximo que eles conseguiram,
mesmo com o espelho moderno, super polido, com controle de foco e tudo, foi dar uma chamuscada na madeira. Chamuscar, mas não pegar fogo. Pegar fogo, incendiar um barco de verdade, ainda mais em movimento, muito difícil. Imagina na época com espelhos de bronze polido que nem refletiam tão bem assim. Nossa, é verdade. Bronze polido não deve ser como o espelho de hoje. Nem de longe. E pensa na dificuldade de mirar vários espelhos ao mesmo tempo, num navio que está balançando no mar, manter o foco ali. Parece complicado mesmo. E a intensidade da luz solar concentrada por espelhos não é como uma lente de aumento ou um laser, né? A física básica sugere que é, assim, altamente improvável que tenha funcionado como além da conta. Entendi. Então, peraí, tanto as histórias mais místicas, tipo Pitágoras falando com bicho, ou Jesus acalmando a tempestade, quando essa história do Arquimedes com os espelhos, que tem uma cara mais científica, elas parecem seguir um padrão, né? Qual o padrão, Salvaggio? Sei lá, tipo, criar uma narrativa muito forte, que inspira admiração ou medo, talvez, e que ajuda a construir a imagem da pessoa, o legado dela. Exatamente. É uma lógica diferente da nossa, da científica, né? Que a gente observa, testa, busca uma causa natural. Como assim lógica diferente? O pensamento mítico, religioso da época, que o material discute bem, muitas vezes funcionava ao contrário. Partia da ideia de que tinha um agente por trás, um deus, uma força mágica. Ah, entendi. E aí, os fatos eram vistos como consequência disso, como um sinal, muitas vezes com uma lição moral junto. É quase como se a mensagem viesse antes do acontecimento, sabe? Uma causalidade moralizada. Faz sentido. Então, a análise que a gente está fazendo sugere que esses relatos todos, de Pitágoras, Jesus ou outros, deveriam ser lidos mais como literatura, talvez, parte da construção do mito, da santidade, como se chama, a geografia, construção literária da lenda. O que leva a uma pergunta bem provocadora que as fontes levantam, né? Qual? Se fazer milagres fosse o critério para ser divino, e considerando essas histórias antigas sobre Pitágoras, ele também não deveria ser considerado um deus? É uma boa pergunta, né? Coloca a coisa em perspectiva. Fica bem claro que essas narrativas de milagres são super fascinantes, importantes para a cultura e tal, mas usar isso como, tipo, prova histórica objetiva é bem complicado. Com certeza. Elas dizem muito mais sobre como aquelas sociedades viam seus heróis, o que elas valorizavam como extraordinário, do que sobre os fatos em si. E talvez isso deixe a gente pensando, né? Pensando no quê? Até que ponto as crenças, as histórias que mexem com a gente hoje em dia não são, no fundo, ecos dessas maneiras antigas de contar histórias. Tipo, tapeçarias que a gente continua tecendo com fios de mitos e padrões narrativos que vêm, sei lá, de séculos atrás. É uma reflexão interessante para terminar a nossa conversa, né? O quanto do antigo ainda vive no nosso presente. Olá, você acabou de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.